Bom dia a todos vocês. Nosso tema de hoje é o básico que você precisa saber para celebrar a festa de Pesach. Dentro de alguns dias, se Deus quiser, nós estaremos celebrando a importante festa de Pesach, a primeira festa judaica, a festa que comemora a libertação dos judeus da escravidão, da dura escravidão no Egito, o êxodo com todos os milagres que o acompanharam e o surgimento, o nascimento do povo de Israel como nação, iniciando uma longa jornada. Logo após a saída do Egito, uma semana depois, nós temos o milagre da abertura do mar e travessia em seco. E 7 semanas após a saída do Egito, nós vamos encontrar todo o povo de Israel no sopé do Monte Sinai, prontos para receber a Torá. Isso vai ser a festa de Shavuot. Mas o início de tudo é a celebração de Pesach, uma festa extremamente importante, uma festa marcante que se comemora na casa judaica, uma tradição no lar envolvendo a família. A noite ou as noites do Seder são um dos momentos mais marcantes que nós temos durante o ano todo, e como nós dissemos, o especial da festa de Pesach é que boa parte da sua comemoração também vamos às sinagogas, temos rezas, orações, leitura da Torá, etc. Mas boa parte das suas celebrações ocorrem dentro da casa, no lar judaico, e isso aprofunda o vínculo de toda a família com a tradição judaica, e boa parte da noite do Seder é dedicada a isso, justamente ao cumprimento dessa mitzvah de transmitir essa mensagem aos nossos filhos, aos nossos netos, descendentes. Portanto, a festa de Pesach é importantíssima. E nós temos inúmeros detalhes na halachá, na lei judaica. Nós temos, além das leis, vários costumes relacionados a tudo que está associado com a celebração dessa festa. E quem já acompanhou lives ou encontros anteriores que nós fizemos a respeito da celebração de outras festas judaicas, talvez note e perceba uma certa nuance que não é por acaso, que o título em todas as outras ocasiões era tudo o que você precisa saber para celebrar o Rosh Hashanah, tudo o que você precisa saber para celebrar o Yom Kippur, tudo o que você precisa saber para comemorar Sukkot, Shmini Atzeret, Purim, Hanukkah e assim por diante. No caso de Pesach, nós já anunciamos desde o início que a nossa pretensão com esse rápido encontro é de procurar passar o básico que você precisa saber para celebrar a festa de Pesach. Nós não temos a presunção e a pretensão de transmitir tudo o que você precisa saber a respeito de Pesach, porque quem já é mais iniciado nesse assunto sabe que as leis de Pesach são muito vastas, extensas, complexas. Existem muitos detalhes, muitas minúcias. Nesse espaço não temos condições de abordar sequer uma parte delas, mas, como nós falamos, pelo menos o básico nós vamos procurar transmitir para facilitar a todos a compreensão dos conceitos essenciais vinculados à celebração da festa de Pesach, as leis principais que vigoram associadas a essa festa, suas alachot, seus minhagim, seus costumes, suas tradições, como fazemos, quando, onde, como, quem, enfim. Vamos procurar, pelo menos de forma básica, abordar esses temas para esclarecê-los. E eu gostaria também de aproveitar e sugerir a todo mundo que está interessado em esclarecer esses conceitos básicos associados com essa festa. Então, nós iniciamos postagens diárias nas páginas do Bait, no Facebook, no Instagram, no YouTube, etc., sobre conceitos judaicos. E pela proximidade de Pesach, nós escolhemos
iniciar essa publicação diária abordando conceitos vinculados à festa de Pesach. Então, muito daquilo que nós vamos estar abordando nesse nosso encontro agora, então muito disso também está dito naqueles conceitos, elucidado naquele conceito. Então agora nós vamos dar uma passada geral sobre aquilo que é possível dentro dessa limitação de tempo que nós temos, se preparando para a festa de Pesach, mas quem quiser mais detalhes sobre cada uma desses conceitos, dessas questões específicas que vamos estar abordando, então nós sugerimos que procure nessa sessão de conceitos judaicos que a gente tem postado nos últimos dias. Então, falando no ano de 2021, se Deus quiser, nós vamos estar celebrando a festa de Pesach a partir do sábado à noite, dia 27 de março, sendo que sabemos que há uma diferença entre diáspora e terra de Israel. Em Israel se observa as festividades de forma geral, dentro da sua prescrição bíblica, ou seja, nós temos um dia de Yom Tov, um dia de feriado religioso completo no início da festa de Pesach e um dia no encerramento de Pesach. Já na diáspora, ao invés de um dia no início e no final, nós celebramos 2 dias de Yom Tov, 2 dias de feriado religioso no início da festa. Então, começando sábado à noite, dia 27 de março, os 2 primeiros dias de Yom Tov serão, portanto, domingo e segunda-feira, dia 28 e dia 29 de março. Depois nós temos os dias intermediários no decorrer da semana, que são chamados de Chol HaMoed, são dias assim, meio ponto facultativo, são dias meio feriados religiosos, mas ao mesmo tempo não é totalmente proibido, interditado, trabalhos e outras atividades. Nós temos celebrações, mas ao mesmo tempo nós ainda temos um lado regular, comum nesses dias, seria o período de Chol HaMoed, e depois nós temos os dias finais da celebração de Pesach, os 2 últimos Yamim Tovim, começando na sexta-feira à noite, dia 2 de abril, e portanto seriam no sábado e domingo, dia 3 e 4 de abril, isso no ano de 2021. Portanto, a festa de Pesach, em Israel ela é comemorada durante uma semana, conforme a prescrição bíblica, e na diáspora ela acaba tendo 8 dias, portanto, começando no sábado à noite, dia 27 de março, e terminando no domingo ao entardecer, ao anoitecer, dia 4 de abril, nesse ano. Apesar que boa parte, ou a maior parte do que formos dizer em seguida, se aplica praticamente a todos os anos. Esse ano tem uma nuance, tem um detalhe especial, que é o fato da véspera de Pesach cair no Shabat. Véspera de Pesach seria o próximo Shabat, dia 26 de março à noite, sexta-feira, ou 27 de março. Então isso acaba implicando em leis especiais, em detalhes específicos, como nós vamos procurar mencionar a seguir. Então, quando nós falamos em como celebrar a festa, aqui nós, pelo menos nessa nossa abordagem, nós não estamos tratando das comidas típicas ou das melodias que se entoam, que isso também é uma coisa importante, mas eu imagino que vocês vão receber outros posts do Bait falando sobre isso. Aqui nós vamos nos prender à implementação prática das mitzvot relacionadas com essa festa, o cumprimento prático dos preceitos bíblicos que envolve essa festa, os preceitos de ordem rabínica que também vigoram durante essa celebração, as alachot básicas, as leis que encontramos no Shulchan Aruch, no nosso código de leis, como se conduzir em cada um dos detalhes dessa implementação, dessa realização prática das mitzvot relacionadas com essa festa. Então, sem entrar em todos os detalhes e pormenores, nós temos 8 mitzvot na Torá, das 613 mitzvot da Torá, nós temos 8 mitzvot relacionadas com
as mitzvot específicas de Pesach. E isso além de contar a observância do próprio Yom Tov, a observância dos feriados religiosos de Pesach, então isso vai acabar acarretando mais mitzvot, ou seja, a observância do primeiro dia de Yom Tov, biblicamente falando, do último dia, isso também sem contar os tipos de oferendas, de korbanot que eram trazidos, isso vigora na época do Beit HaMikdash, mas, de forma geral, envolvendo os aspectos específicos da festa de Pesach, que se aplicam somente a ela, nós temos 6 mitzvot associadas com Hametz. 6 mitzvot, a maioria delas, 5 delas, falando sobre eliminar o Hametz, 5 delas, desculpe, mitzvot proibitivas, não ter hametz, não possuir hametz, não comer hametz, não ingerir, não usufruir do hametz, não ter hametz na nossa propriedade, etc., ou não comer mesmo algo que tem uma mistura de hametz, e já vamos falar sobre a definição de hametz em seguida. E dentro dessas mitzvot associadas com hametz, há uma mitzvah positiva de eliminar o hametz do nosso domínio, da nossa propriedade. Então isso são mitzvot bíblicas. Nós vemos que existe uma grande, forte ênfase na Torá a desfazer-se do hametz, a evitar o hametz, a não comer, não ingerir, e não apenas isso, não usufruir, não possuir sob o nosso domínio, sob a nossa, ou mesmo fora do nosso domínio, mas sob a nossa propriedade. Por isso nós vamos ver, isso é uma introdução, para entender as leis práticas que nós vamos trazer em seguida. Além disso, nós temos a mitzvah de comer matzah. Isso se aplica especialmente nas noites do Seder, que na noite, durante toda a semana de Pesach, se a pessoa não quiser comer matzah, se isso lhe faz passar mal, não está acostumado, o que for, paciência. Desde que ele não coma nada de hametz, desde que não coma pão, bolacha, biscoito, etc. Então, se a pessoa não come hametz, mas não quer comer matzah, então, mas na noite de Pesach é uma mitzvah, é obrigatório pela Torá comer matzah. Inclusive, hoje em dia, que não temos o Beit HaMikdash, não temos as oferendas, porque antes a pessoa também comia parte das oferendas que era trazida no templo e havia uma mitzvah nisso. Hoje a única mitzvah da Torá que nós temos relacionada com comida, com comer algo, que o único momento que comer algo é uma mitzvah da Torá é a noite de Pesach, isso se aplica a comer matzah. Então, na noite do Seder, esse ano, no sábado à noite, no domingo à noite, dia 27, dia 28, na diáspora, 27 e 28 de março, então nós temos a mitzvah de comer matzah. E durante todos os dias de Pesach, quem continuar comendo a matzah, alguns dizem que também é uma mitzvah adicional nisso, não é? Mas como nós falamos, a obrigatoriedade maior seria nas noites do Seder. Além disso, nós temos nas noites do Seder também a mitzvah bíblica. Isso é uma mitzvah, não é apenas um bonito costume, uma tradição, uma mitzvah da Torá, falar e relatar sobre a saída do Egito. Isso nós fazemos através da leitura da Haggadah de Pesach. Nós temos o texto básico, que é praticamente o script, o que serve de roteiro sobre o relato de tudo o que aconteceu, como chegamos no Egito e o que ocorreu e antes com os nossos antepassados e o início da nossa chegada lá e quando e como se iniciou a escravidão, as torturas e os sofrimentos que houveram durante o período de escravidão e em seguida como começa o processo de redenção, as 10 pragas até a saída, etc. Então tudo isso é relatado com minúcias e detalhes, seguido também das interpretações dos nossos sábios, no Midrash, no Talmud. Isso é o texto base da Haggadah. E a pessoa não precisa se prender unicamente a esse texto, pelo contrário, quanto mais a pessoa analisar, se aprofundar no assunto, debater com os presentes na mesa, ou procurar extrair lições, ensinamentos ou mensagens atuais de tudo aquilo que consta na Haggadah, quanto mais, melhor. Mas, como nós falamos, isso se constitui também numa mitzvah e uma mitzvah da Torá. Então, em primeiro lugar, quando nós falamos ainda antes da chegada de Pesach, se preparando para a chegada de Pesach, de eliminar todo o hametz. Durante uma semana, nós vamos, na diáspora, durante 8 dias, nós vamos se abster de todo e qualquer contato com hametz. Não comer, não beber, não ingerir, não
ter, não possuir, enfim, né? Tudo o que está relacionado com o Hametz, por mais que o Hametz durante o ano todo é algo permitido para nós, é o pão nosso de cada dia, mas nessa semana de Pesach nós vamos mudar os nossos hábitos por completo. Lembrando o pão ázimo que nós comemos quando ao sairmos do Egito, seguindo a prescrição bíblica de nesse período comer matzot e se abster do Hametz. Então Hametz é fermento e levedura, tudo que é fermentado. Porque na realidade é bom salientar isso, porque de certa forma os ingredientes da matzá, de certa forma, são os ingredientes também do pão. Ou seja, nós temos lá farinha de trigo em geral, água e etc. Então qual a diferença entre a matzá e o pão? Então, a matzá se chama de pão ázimo. A matzá, nós procuramos assá-la de uma forma especial, com muita rapidez. Todo o processo, desde a massa até a fornada e a retirada do forno, não pode levar mais de 18 minutos para que não haja fermentação. Por isso a matzá é um pão ázimo, não é? Ele não cresce e aparece diferente do pão fermentado. Ele naturalmente não leva fermento. Então, tudo aquilo que é fermentado, tudo aquilo que tem levedura e tudo aquilo que é derivado de cereais, possa ser trigo, cevada, espalta, ou aveia, o que for, em contato com água, e quando foi fermentado, e disso surge uma massa, um alimento, e etc. Então isso é definido como Hametz, e isso é proibitivo na festa de Pesach, totalmente proibido em Pesach. Então isso inclui todos os tipos de pães, todos os tipos de bolos, todos os tipos de bolachas e biscoitos, todos os tipos de massa, pizza, macarrão e etc. E não apenas isso, tudo que é a base também de cereais, como falamos, fermentado, isso inclui bebidas, cerveja, uísques, vodkas, etc. Enfim, uma série de bebidas e alimentos, e muita coisa tem, e como nós sabemos que a lei, a halachá, em relação ao Hametz, ela é muito rigorosa e severa. Qualquer mistura, mesmo que seja numa quantidade ínfima, mesmo que seja numa quantidade mínima, se há alguma coisa de fermento, alguma coisa fermentada, ou derivado de Hametz, misturado com algum alimento, mesmo que o alimento em si, originalmente ou essencialmente, não seja Hametz, mas alguma misturazinha de nada, não é? Mesmo que seja numa quantidade de 1/1000, mas isso acaba tornando o alimento proibitivo para Pesach. Isso é chamado Tarovet Hametz, mistura e mescla de Hametz nos alimentos, o que vai torná-lo proibitivo em Pesach. Então tudo isso, como nós falamos, esses Hametz e derivados, tudo isso se enquadra naquilo que é fermentado, aquilo que é levedura, aquilo que é derivado de todos os cereais em contato com água e fermentados e etc. Todos esses tipos de massas, pastas e etc. Tudo isso é Hametz. Nesse momento, e portanto de tudo isso, isso é universal dentro do judaísmo, a gente se abstém por completo de tudo isso é proibitivo na festa de Pesach. Aqui é necessário esclarecer um outro conceito, que aí já entra, esse conceito está presente na halachá, mas isso é derivado de costumes distintos entre as comunidades judaicas. Basicamente falando, entre a comunidade sefaradi e ashkenazi. A comunidade sefaradi seriam os judeus orientais, ou judeus que viviam na Península Ibérica, ou no norte da África, etc. Eles vão dar origem a essa divisão, ela começa a surgir há cerca de 1000 anos atrás no nosso povo. Isso em função de diferentes costumes, não havia as facilidades de comunicação e de transporte que nós temos hoje, e por isso em algumas comunidades foram adotados e ficaram com certos costumes baseados nos seus legisladores, etc. Então nas comunidades sefaradis, baseadas no Maimônides, o Rabino Alfassi, etc., enquanto que outras comunidades ashkenazis, Rabbeinu Asher e etc., eles acabaram desenvolvendo em alguns aspectos da vida judaica costumes diferentes, ou adotaram visões diferentes na halachá, e isso vai acabar 500 anos atrás, quando é codificado o Shulchan Aruch, o autor, o Beit Yosef, Rabbi Yosef Karo, ele traz as leis halachot segundo as tradições sefaradis, e depois
o Rab Moshe Isserlich, que era um rabino ashkenazi, ele escreve adendo sobre o Shulchan Aruch, muitas vezes contestando aquilo que é trazido pelo Rabbi Yosef Karo e afirmando, trazendo as leis e costumes segundo a tradição ashkenazi. E a partir de então, isso até foi algo bom e positivo, porque o Shulchan Aruch se tornou uma obra completa que abrange, uma obra útil para todas as comunidades, que abrange as leis e costumes, tanto para os sefaradis, para os judeus orientais, como os ocidentais, como também para os ashkenazim, aqueles judeus que estavam na França, Alemanha, Polônia, etc., não é? E aí surgiu, entre outras coisas, uma divisão de costumes que em Pesach ela é muito significativa e chama a atenção em relação àquilo que é chamado de kitniot. Kitniot seriam grãos leguminosos, não é? Então, na prática, os ashkenazim se abstêm desses grãos leguminosos. Ou seja, ashkenazim não consomem também na festa de Pesach nem arroz, nem feijão, nem ervilha, nem lentilha, nem grão de bico, nem milho, etc. Todos os grãos leguminosos, batata é leguminoso, mas não é um grão. E de onde veio e por que veio isso, sem entrar em todos os pormenores? Alguns acham que quando se comprava por exemplo, arroz, etc., poderia estar misturado com isso também grãos de trigo e que eventualmente tiveram contato com água e pudessem ter se fermentado, ou seja, que dentro dos grãos poderia haver mistura de hametz. Outros consideram que talvez esses grãos, sendo permitidos, as pessoas podiam se confundir e pensar que grãos de cereais, que definitivamente em contato com a água eles geram hametz, que eles seriam permitidos se permitir esses grãos leguminosos. Enfim, comunidades ashkenazis baniram do seu cardápio durante todos os dias de Pesach também aquilo que é chamado de kitniot, os grãos leguminosos. Já, porém, não consideram, mesmo ashkenazim afirmam, isso não é hametz, mas isso foi acabou sendo como uma gzerá, um decreto adotado pelas comunidades ashkenazis de se abster em Pesach desses grãos leguminosos, por um motivo ou por outro que fosse, ou como e quando surgiu esse decreto, mas acabou sendo adotado pelas comunidades ashkenazis. Já nas comunidades sefaradis, eles dizem, olha, se você escolher bem o arroz, e tem que ser feito até antes de Pesach, certificar que não há, seja no arroz, no feijão, ou o que for, não há mistura de grãos, de cereais que podem se tornar hametz, então não há nenhum problema no consumo e você pode consumir arroz, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, etc. Grão de bico alguns não consomem porque em hebraico isso seria o hummus, não é? E alguns falam que a palavra hummus lembra hametz, e por isso alguns mesmo daqueles que consomem kitniot, leguminosos, entre Sfaradim, alguns se abstêm do grão de bico, alguns se abstiam do arroz, mas de forma geral os sefaradim eles comem kitniot. É claro que isso é uma variante muito decisiva, definitiva, porque o cardápio daquele que consome kitniot, grãos leguminosos, podendo consumir, ele tem muito mais opções do que comer, não é? Já o judeu ashkenazi que se abstém de tudo isso, então tudo bem, ficam muito mais restritos e muito mais limitados. Então tudo bem, vai poder comer carne, peixe, ovos, etc. Frutas, legumes, todo mundo come, mas quanto a essas sementes, então há menos variação. Se fala que as santas mulheres judias, elas conseguiram um grande milagre, que mesmo na festa de Pesach, que não pode se comer muitas massas, carboidratos, pães e brioches e croissants e bolachas, biscoitos ou pizzas ou macarrões e etc. Então um monte de coisa dessas não pode se comer, e alguns diriam que não é, mas mesmo assim, por incrível que pareça, as pessoas saem pesando alguns quilos a mais da festa de Pesach, ou seja, com tudo que é proibitivo comer em função de hametz, ou nas comunidades ashkenazim, que mesmo não sendo hametz se abstém de kitniot, se abstém de grãos leguminosos, mas com tudo isso encontraram fórmulas e receitas de criar comidas saborosas, e graças a Deus ninguém passa fome em Pesach, ou mesmo comendo, se alimentando de matzah, daquilo que é permitido. Graças a Deus todo mundo celebra a festa com fartura.
Então, isso só para mencionar e lembrar o que se constitui em Hametz. Então, mais uma vez, Kitniot, grãos leguminosos, não são Hametz, mas nas comunidades Ashkenazim se abstém disso, não se consome durante a festa de Pesach. Já os Sefaradim não têm essa restrição. Como nós falamos, todo tipo de Hametz, contato com Hametz, o consumo de Hametz, direto ou indireto, mesmo que haja uma mistura de Hametz, isso é proibitivo em Pesach. E isso é algo tão grave que até mesmo, não só comer e ingerir diretamente o Hametz, mas se fala que até mesmo o Hametz absorvido nos utensílios também é proibido em Pesach. Ou seja, se você utiliza uma panela para cozinhar alimentos que são Hametz, mesmo depois que o alimento já terminou, mesmo depois que você esvaziou a panela, lavou ela bem, etc. Mas se fala que tudo aquilo que foi absorvido com o calor, quando a panela estava sobre o fogo, e a comida Hametz, mesmo que depois você lavou a panela, limpou, ensaboou, etc., mas há um Hametz, há resíduos de Hametz absorvidos, ou mesmo que você limpou bem, esterilizou, mas há um Hametz absorvido nas superfícies, nas paredes do utensílio, do objeto, e até mesmo isso é proibitivo em Pesach. Por isso é necessário uma kasherização da cozinha e dos utensílios para o uso em Pesach, já que, como nós falamos, tem que se livrar, eliminar todo o Hametz, todo o vestígio de Hametz, todo o resíduo de Hametz, toda a mistura de Hametz, até mesmo o Hametz absorvido nos utensílios, na cozinha, também tem que ser eliminado. Por isso é necessário proceder uma kasherização da cozinha dos utensílios. Isso é feito antes da festa de Pesach. E de forma geral também se procura evitar, não deixar isso para a última hora. Nesse ano, em primeiro lugar, como nós falamos, a véspera de Pesach cai no Shabat, então no Shabat nada disso pode ser feito. Mas também na sexta-feira a gente já tem que estar cozinhando comidas que vão ser ingeridas na noite do Seder, e na verdade no próprio Shabat, como nós vamos ver, nós já vamos comer na maior parte comidas que são kasher le Pesach, porque não temos mais tempo de lavar e limpar objetos e etc, como vamos falar adiante. Então, para a dona de casa poder cozinhar para as noites do Seder, com antecedência, aquilo que pode ser preparado com antecedência. O mesmo, a comida básica que vai se comer no Shabat, etc. Para isso, ela precisa que a sua cozinha já esteja em condições disso ser feita, ou seja, que a sua cozinha já esteja kasherizada para cozinhar e preparar alimentos para Pesach, que isso já esteja preparado e kasherizado antes de Pesach, nesse ano, antes da sexta-feira e etc. E no momento que a cozinha já está kasherizada, não deve-se ter mais nenhum movimento de Hametz dentro dela, não é? Para não contaminar de volta. Então, no momento que se kasherizou a cozinha e etc., os utensílios, então já não se mexe mais com Hametz nessa cozinha e nesses utensílios. Então, de forma geral, o que dá para se kasherizar e o que não dá para se kasherizar para Pesach. Então, existe uma regra na kasherização, que a forma de kasherizar é kebol'o kach polto, que da forma que os resíduos do alimento foram absorvidos no utensílio, assim eles são expelidos. Então, por exemplo, numa panela, aquilo foi absorvido através do calor intenso da panela que estava sobre o fogo, mas a panela vai no fogo com um líquido, não é? Com água, caldo, molho, etc., tem líquido, então a absorção na panela, nas superfícies da panela, ocorre através do líquido. Então nós vamos ver que a forma de kasherização de panelas, etc., também é através de agalá. Agalá seria uma esterilização do utensílio, se utilizando de água fervendo, água em temperatura máxima fervendo até borbulhar e até transbordar. Isso seria a maneira de kasherização chamada agalá. Existe um outro método que envolve, por exemplo, espetos ou algo, por se a pessoa fez alguma coisa de hametz que vai direto no fogo, então a forma de kasherizar também seria
chambuscando direto no fogo ou com um maçarico. Isso já é mais complicado, e mesmo no Agalá às vezes precisa luvas especiais e tomar muito cuidado para ninguém se queimar, evitar acidentes, etc. Nisso, né? Mas a parte daquilo que vai direto em contato com o fogo e absorvido sem, não acontecendo, não por intermédio de líquidos, mas sem uso de qualquer líquido, mas diretamente pelo fogo, a cacherização seria também através do fogo, direto em contato com o fogo. Como isso às vezes é um pouco complexo, complicado ou trabalhoso, o ideal é... Então, como isso muitas vezes é trabalhoso e é difícil e etc., então o ideal seria, como acontece em muitas casas judaicas, que se tem utensílios especiais, específicos para utilização em Pesach. Jogo de panelas para ser utilizado em Pesach, principalmente frigideiras, que é algo mais complicado, difícil, às vezes impossível de cacherizar, enfim. Então, todo mundo que pode é adequado ter uma bateria de panelas ou utensílios, nem que seja às vezes uma panela até, né? Depende de quanto a pessoa cozinha, quantas pessoas tem na sua casa, mas que tenha um utensílio específico para Pesach, para nem precisar ter o trabalho de cacherizar. Eventualmente pratos, porque essa cacherização, tudo aquilo que foi utilizado, absorção se dá através do calor, né? Então quando foi colocado um alimento quente, principalmente se foi cozido, cozinhado naquele próprio utensílio, existe absorção, mas mesmo quando o alimento foi tirado na panela e colocado numa bandeja, numa travessa, ou posteriormente no prato, mas ele é colocado bem quente, então também há uma absorção daquele alimento no prato, mesmo depois desse prato ter sido lavado, ensaboado e etc., aquilo que foi absorvido continua dentro dele. Pratos de porcelana, como também utensílios de vidro, eles, portanto, não podem ser cacherizados, porque eles não vão resistir a esse calor. Outros utensílios, talvez eles podem ser colocados até naquela panela que está sendo cacherizada, com a água fervendo, borbulhando, esperar a água ferver, borbulhar e até transbordar, até a tampa da panela também precisa ser cacherizada. Se ela não cabe de uma vez dentro da panela, alguns fazem até utilizam-se de um balde maior para caber objetos e poder mergulhá-los, e ele precisa ser mergulhado integralmente na água fervendo, enquanto ela está fervendo, borbulhando. Quando se mergulha um objeto, às vezes o choque térmico faz com que a água pare de ferver, então se espera, a água continua sobre o fogo, né? Se espera que ela volte a borbulhar para abranger todas as superfícies do objeto a ser cacherizado, e depois ele é retirado com um alicate especial, luvas, de forma cuidadosa. Existem comunidades onde há até um serviço disponível para isso nas sinagogas, com grandes caldeirões e pessoas especializadas e protegidas, assessorando e utilizando, mas teoricamente isso pode ser feito em casa, sempre recomendando extremo cuidado para evitar qualquer tipo de acidente, de queimadura, como nós dissemos. E quem quer evitar essa preocupação, como nós falamos, o ideal seria ter uma bateria de panelas, ou a panela que ele vai utilizar para Pesach, somente para Pesach, e pratos, se são de porcelana, etc., não há como cacherizá-los. Nisso, então, seria a questão da pessoa ter um jogo de pratos para Pesach. Mas, às vezes, a pessoa ou não tem condições, não tem recurso para adquirir todo um pratos para Pesach, ou não tem, às vezes, lugar para armazenamento na sua casa, na sua cozinha durante o ano todo. Porque aquelas pessoas que têm baterias ou de panelas, ou de pratos, ou faqueiros, talheres para Pesach, terminado a festa de Pesach, isso fica o ano todo fechado e trancado num lugar específico. Se a pessoa não tem o lugar, espaço para isso, ou não tem condições de comprar e de adquirir, então até o que a gente sugere sabe o que? Se utilize de pratos descartáveis. Tem pratos descartáveis bonitos, ornamentais, etc. Por mais que na festa de Pesach o adequado aquilo que a gente não faz o ano todo, ostentar ou esbanjar, na festa de Pesach, por ser uma festa de celebração da nossa liberdade, etc. Então se fala que se procura caprichar na mesa e se colocar prataria e utensílios bonitos, mas como nós falamos já que o essencial aqui é procurar em primeiro lugar cumprir as mitzvot da Torá, implementando as halachot. Então, quem não tiver condições de ter os
pratos especiais kasher Pesach, talvez que se utilize de pratos descartáveis, não é? Sobre talheres em princípio podem ser kasherizados através de agalá, depositando, como nós falamos, no balde de água fervendo, ou a própria panela que está com água fervendo, eles serem um a um colocados lá dentro e etc. A condição aqui seria, principalmente se tratando de facas, que elas não tenham cabo e seja uma peça única, mas não cabo com parafuso, etc., que daí então já complica e inviabiliza a sua kasherização e o seu uso para peça. Portanto, talheres que são utilizados para comer macarrão ou o que for, ou durante o ano coisas de hametz, eventualmente poderiam ser kasherizados através desse sistema chamado agalá, mergulhando na água, fervendo, etc., os talheres de metal, de peça única, etc., isso vai expelir, da mesma forma que eles absorveram o hametz com calor intenso, então nesse calor intenso que eles são submetidos nessa esterilização, nessa agalá, eles vão expelir o hametz que está absorvido neles. A mesma coisa como nós falamos, as próprias panelas em si, se enche de água e se coloca sobre o fogo esperando ferver até borburar, até transbordar, e dessa maneira as panelas estariam sendo kasherizadas. Da mesma forma, nós utilizamos as pias e bancadas, então muitas vezes a dona de casa ela tira a panela com hametz, ou até às vezes transbordou o que for, tira do fogo e coloca diretamente na pia ou na bancada, quando ela está quente, está fervendo e etc. E aqui, então, mais uma vez, pode ter havido uma absorção do hametz na pia, na bancada. E o que nós fazemos para kasherizar as pias e bancadas? Então, nos utilizamos do mesmo sistema, a água fervendo. Então, isso pode ser ou através do balde, sempre luvas, proteção e etc., muito cuidado, ou até chaleiras, onde se deixa a água ferver, e quando a água estiver fervendo e borbulhando, então despejá-la na superfície das pias e na superfície das bancadas ao redor da pia, onde eventualmente podem ter sido colocadas as panelas ou utensílios com hametz, quando estavam quentes, fervendo e etc., e jogando a água fervendo sobre a pia, sobre a bancada. Com isso nós estamos kasherizando-as para Pesach. De que forma nós kasherizamos o fogão que é utilizado durante o ano todo e que às vezes também transborda comida ou com hametz sobre o fogão e etc. Então nós deixamos o fogão ligado durante 1 hora e assim as próprias bocas, que às vezes caem resíduos sobre elas, elas vão com o próprio pro fogo dos queimadores, ele vai queimando todos os resíduos. Tudo isso que nós falamos, isso é importante salientar, antes de fazer a agalá, essa esterilização, seja nas panelas, nos utensílios, nos talheres, ou como nós falamos de despejar na pia, na bancada, ou fogão, tudo isso nós estamos falando depois de se ter lavado e limpado bem, retirado todo o resíduo. Quando já lavamos e limpamos tudo isso, e mais do que isso, quando vai se fazer a galá, deve-se fazer sem uma utilização prévia nas últimas 24 horas. Ou seja, tudo aquilo que você pretende kasherizar para Pesach, se abstenha de usar nas 24 horas anteriores, e passadas 24 horas sem uso, então você pode submeter a esse processo de esterilização, visando a kasherização do objeto, do utensílio para Pesach, seja da panela, seja dos talheres, seja a kasherização da pia, das bancadas, e no caso do fogão, deixe-o ligado por cerca de 1 hora, para os queimadores também, limpando, passando os produtos de limpeza, etc. E depois os queimadores acabam queimando todo o resíduo eventual de hametz que ainda tenha sobrado. No caso do forno, é necessário também deixar o forno ligado por mais de 1 hora na sua temperatura máxima. Existem fornos que são self-clean, etc., que atingem temperaturas muito altas, mas mesmo que não seja um forno desse nível, que o forno fique ligado à temperatura máxima por pelo menos 1 hora e coloque dentro do forno as grelhas de apoio sobre as quais eram colocadas no fogão acima as panelas com hametz, etc. Deixe isso, depois de lavado, limpado, etc., e não utilizado nas últimas 24 horas, deixe isso dentro
dentro do forno, com o forno ligado à temperatura máxima por cerca de 1 hora, e dessa maneira também vai estar se terminando a cacherização do fogão, das grelhas, das grades que estão por cima, que são colocadas dentro do forno para serem cacherizadas, e do forno em si, estando ele ligado por 1 hora. Se tratando de micro-ondas, nós lavamos, limpamos e etc., colocamos produtos especiais de limpeza, e depois disso se enche um copo de água e se deixa dentro do micro-ondas ligados por cerca de 5 minutos até vaporizar, até a água desaparecer, vaporizar, e com isso estaria se cacherizando o micro-ondas para Pesach. Como nós falamos aqui, nós estamos falando do mínimo básico. Como nós dissemos, todo mundo que tem condições, melhor que ele tenha panelas, jogos de panelas específicos para Pesach, ou que ele disponha de um faqueiro, de talheres para Pesach. E pratos, como nós dissemos, muitas vezes se tratando de pratos de porcelana, é indispensável que tenha para Pesach. Se não tiver, ou não puder ter, que se utilize de descartáveis, como nós dissemos. E além disso, o que é utilizado no frio tem que ser lavado e limpado, ou seja, nós temos hametz o tempo todo nos armários da cozinha, na geladeira ou no freezer, então nós descongelamos o freezer, limpamos e etc. Limpamos as geladeiras, mas aqui como o contato com o hametz foi no frio, então não houve absorção. Então para isso é suficiente para utilizar tudo isso em Pesach, geladeira, freezer, armários, apenas uma boa limpeza, uma boa lavagem, limpando e tirando todos os resíduos e etc. E com isso podemos utilizar geladeira, freezer, armários, etc. Utilizar dispensa, utilizar tudo isso para Pesach. Portanto, isso seria o básico quando nós falamos de eliminar o hametz de dentro da nossa própria cozinha, ou até o hametz absorvido nos utensílios, nas panelas, nos talheres e etc. Então, basicamente, e mais uma vez, isso só o básico elementar e da forma mais leniente que pode ser apresentada. Pessoas que se utilizam, que tem algo só kasher lepesach para todas essas utilizações, mas como nós falamos, para procurar viabilizar aquilo que seria o mínimo para ter uma comida preparada para Pesach, então esses seriam os procedimentos. Depois disso e além disso, nós temos a venda do hametz. Venda do hametz, nós temos, como nós falamos nos conceitos judaicos, já demos uma explicação sobre isso, mas eventualmente vamos dizer que uma pessoa tem 2 caixas de uísque em casa, etc. Ele não vai terminar todo esse hametz antes de Pesach, então existe essa possibilidade. Existe essa alternativa dele proceder à venda do hametz. Essa venda do hametz é feita por intermédio de um rabino, porque isso inclui vários detalhes, e não é uma venda fictícia, é uma operação, é uma transação de compra e venda com todas as leis, regras e detalhes, tanto da lei do país, como também de acordo com a Halachá, porque isso só vai funcionar se de fato a venda for efetiva em todos os aspectos. Então, por mais que isso fique na nossa casa, na verdade nós até arrendamos, alugamos o lugar de armazenamento para o goi que comprar o hametz. Então, em geral, esse goi ele dá um sinal de entrada para o rabino e ele tem a opção de compra, ou seja, tudo já está vendido para ele, na condição que, terminada a festa de Pesach, ele venha e complete o pagamento daquilo que lhe foi vendido. Então, a gente não pede também um pagamento exorbitante, mas um valor de mercado. Então, a gente deixa para calcular o valor depois. Enfim, isso é feito pelo rabino, ele sabe como fazer. E dessa maneira, na maioria das vezes, eu já adianto a vocês que o goi, depois passado a festa de Pesach, ele não vai ter interesse de ficar com todo o hametz, ele acaba mudando de ideia, e sabe o que? Muitas vezes a gente até abre mão, ou ele deu um sinal, esse sinal eventualmente é devolvido a ele, o que for, mas isso fica a cargo dos rabinos.
Mas de qualquer maneira, se ele viesse, ele quer executar a ação, ou seja, ele quer efetuar a compra e quer de fato ficar com isso, então vai ser o direito dele de fato de ficar com todo o hametz. Ele vai pagar por isso, pelas 3 caixas de uísque que você tinha em casa ainda, ou o que for. Mas, então, isso em tempos anteriores, quando não havia meios de armazenamento, ou na geladeira ou freezer, ou as pessoas não tinham, mas com o passar do tempo, e às vezes tem pessoas que trabalham, tem restaurantes, ou o que for, né? E para ele é difícil se livrar e eliminar literalmente todo o hametz antes de Pesach, então sobre essa opção, já que o que a Torá proíbe é o hametz que pertence ao Yehudi, se você tirar isso da sua propriedade, ou mesmo que isso esteja ainda no recinto da sua propriedade, mas não está sob a sua propriedade, pode estar no teu domínio, mas isso não pertence a você, porque pertence ao Goi, você emprestou para ele o lugar que ele possa ainda armazenar o hametz dele. Mas para isso ser de fato feito, como nós falamos, segue todas essas restrições, todas essas especificações de como deve ser feito, e como há muitos detalhes nisso, isso fica a cargo dos rabinos, e basta a gente fazer uma procuração para o rabino, autorizando ele ou dando poderes a ele de vender para o Goi todo o hametz que a gente ainda mantenha em casa. Ou seja, nós vamos ver mais tarde que nós vamos efetuar uma busca do hametz, uma verificação do hametz, busca do hametz, vamos fazer eliminação do hametz, vamos fazer anulação do hametz, etc. Mas como nós falamos, existem hametz que eu não tenho como me desfazer de tudo isso, ainda é uma quantidade grande, jogar isso fora é uma dó, o que for, etc. Então eu tenho essa alternativa antes de Pesach. Durante o Pesach você não pode vender hametz para o Goi, porque como nós falamos, durante o Pesach um Yehudi não pode ter usufruto, ele não pode usufruir do hametz de nenhuma forma, portanto não pode sequer, não só que ele não pode vender ao Goi, ele não pode nem dar de presente para o Goi, porque mesmo dando de presente ele tem um tipo de usufruto, o Goi sente gratidão para ele, não é? Então tudo isso que pode se vender o hametz é antes de Pesach. Nesse ano, Pesach, na sexta-feira à noite, é véspera de Pesach, mas já é Shabbat, não tem compra e venda, então venda do hametz tem que ser feita antes de sexta-feira, antes do Shabbat, antes de sexta-feira à noite. Não convém deixar para a última hora, é conveniente fazer antes. E hoje, graças a Deus, nós temos meios, dá para fazer isso online, via internet, ou etc. Assinar essa procuração, ou e-mail, ou mandar para o rabino, ou preencher um formulário. Enfim, existem meios rápidos e fáceis disso ser executado, e não custa nada, e com isso a gente se livra de uma preocupação muito grande, não é? de estar possuindo hametz em Pesach. Então aquele hametz que vai ser vendido, ele é deixado num lugar específico, ou em armários fechados, isolados, lugares onde a pessoa não vai entrar em Pesach, não vai ser uma despensa, o que for, onde a pessoa não vai mexer em Pesach, e às vezes ela coloca até um selo identificatório, que isso daqui, aqui se encontra o hametz que foi vendido para o Goi. Então esse armário, esse depósito, etc., isso, tudo o seu conteúdo pertence ao Goi, a pessoa não deve entrar ou manusear isso em Pesach. Então a pessoa deixa isso isolado, fechado, trancado, identificado, até para não se confundir, porque ainda está na casa dele, e isso originalmente pertencia a ele, até por desaviso, inadvertidamente, a pessoa não se esquecer durante Pesach e mexer no armário e querer consumir. Então, por isso nós falamos, nós fechamos, trancamos, isolamos, identificamos, e tudo aquilo então que vai estar incluso na venda do hametz fica fechado, isolado, à parte, né? Porque esse hametz nós não vamos incluir na busca ou verificação, porque o que é verificado e buscado é aquilo que vai ser queimado ou eliminado de outra forma. Então isso que vai ser vendido deve ficar isolado, fechado, trancado num lugar, e como nós falamos, mesmo que a pessoa ainda não terminou de fechar, mas ele pode já estipular. Alguns rabinos até pedem que se especifique o lugar, bom, em tal cômodo da casa, ou na tal despensa fechada, ou tal armário, mas mesmo que a pessoa ainda não fechou esse armário, ainda não colocou tudo que vai colocar lá, na segunda, terça-feira, ele já pode fazer desde então a venda do hametz online ou para o rabino, não precisa esperar até a última hora. Até a última hora depois tem tantos preparativos para Pesach que a pessoa pode acabar se esquecendo.
Então, na primeira oportunidade que se tem, já faça essa venda do Hametz, que, como nós falamos, não custa nada e não é burocrática, ao mesmo tempo não é fictícia, é uma coisa simples e fácil, passar essa procuração ao rabino, e ao mesmo tempo é extremamente efetiva, importante e eficaz. Então, isso seria a venda do Hametz. Depois disso, nós temos Bedikat Hametz, a verificação ou busca do Hametz ou pelo Hametz. Isso em geral é feito na noite anterior ao Seder, na véspera de Pesach. Mas nesse ano de 2021, a noite do Seder é sábado à noite, e a verificação então não poderia ser feita na noite anterior. Originalmente, isso desde os tempos talmúdicos, essa verificação é feita na noite, logo no início do anoitecer, não? Mas é feita também se utilizando de uma vela. E essa vela ajudava a ir a todos os cantos e cômodos, ou seja, mesmo nos cantinhos onde a iluminação de centro não chega, para eventualmente perceber e descobrir qualquer coisa que se encontra em qualquer cantinho. Hoje em dia, alguns dizem que até pode-se utilizar algum tipo de lanterna, ou você tem até a luz de um celular que você pode iluminar os cantinhos, mas a forma tradicional, então muitos Yehudim tradicionalmente até hoje, na hora da verificação do Hametz, ainda seguram uma vela única e etc. Então, como isso não é feito e não pode ser feito no Shabbat, de qualquer forma, quando véspera de Pesach cai no Shabbat, como nesse ano, a busca e verificação do Hametz é antecipada para quinta-feira ao anoitecer. Então isso é feito na quinta-feira ao anoitecer, o chamado Bdikat Hametz, logo no início da noite, e onde se procede essa busca e verificação em todos os lugares onde pode haver Hametz. Então, tem pessoas que costumam, às vezes, levar uma bolachinha para o quarto, ou comer assistindo alguma coisa, não é? Comer no cômodo, na sala. Então, Hametz não necessariamente está só na cozinha ou só na sala de jantar, não é? Às vezes pode, quando se tem crianças em casa, então, facilmente pode levar um waffle ou um biscoito para outro canto, às vezes até colocar no bolso das roupas. Então, na realidade, como tem muito que procurar, as donas de casa ou os encarregados por essa verificação do Hametz, muitas vezes já não deixam isso só para a noite da véspera de Pesach, ou no nosso caso esse ano para quinta-feira à noite, mas já com muita antecedência nos dias anteriores vão esterilizando a casa, maneira de dizer, não é? Então verificam nos quartos, se deixa a cozinha e os lugares de refeição em último lugar, mas antes disso, quartos, cômodos, etc., vão já verificando e isolando, fechando. Então, olha, a partir de agora só se usa o quarto, o dormitório para dormir, não se leva mais comida, nem para o quarto, nem para o dormitório, nem para os corredores e etc. E na hora de comer só se come ou na cozinha, ou na sala de jantar, ou etc., não é? Então, aquela parte da casa, os seus armários, às vezes até as roupas, se tratando de criança, bolsos, etc. Isso já foi verificado, porque se a gente deixasse para fazer isso só na noite anterior a Pesach, às vezes seria tanto trabalho. Hoje tem pessoas que têm casas grandes, ou muitos recintos, enfim. Então já se faz esse preparo prévio com uma certa antecedência nos dias anteriores, deixando na hora da verificação para a busca do Hametz nos lugares mais comuns ou específicos, né? Que seriam, como nós falamos, partes da cozinha, ou lugares onde se alimenta normalmente. Daí vai se fazer essa verificação. Então, em geral, a verificação é feita depois que já houve essa limpeza inicial. E aqui é importante, muitas vezes donas de casa acabaram aproveitando, já que estão procurando eliminar o Hametz, aproveitam para limpar, lavar, pintar, mas, na verdade, como se diz, poeira não é Hametz, não é? Ou sujeira. Então, às vezes, a gente tem que também tornar esse processo, fazer um pouso suave. Tornar esse processo um processo efetivo e até que seja desagradável, ou seja, que seja agradável, que não seja uma coisa pesada, que a pessoa não chegue estressada na noite do Seder, etc. Então aqui a gente tem que saber, o que a gente está procurando não é todo tipo, qualquer sujeira ou etc, ou mancha no sofá. A gente está procurando Hametz, não é?
E ou a gente está procurando se certificar que todo o Hametz, aqui não tem vestígios nem de bolachinha, nem não tem migalhas de pão, ou que tudo isso já foi eliminado. Isso que nós fazemos na busca e na verificação do Hametz. Antes de proceder à verificação do Hametz, nós fazemos uma brachá. Isso se encontra em alguns sidurim ou machzorim, mas em geral na Haggadah de Pesach, tem Haggadot de Pesach com tradução em português, com transliteração no mercado, diversas. Então lá no início da Haggadah sempre você vai encontrar o Seder Bdikat Hametz, como é feita a verificação e busca do Hametz. E há uma brachá que é proferida antes, e em geral, antes de iniciar essa verificação, a pessoa deve reunir todos os membros da sua casa e que eles também participem. Em geral, que cada um faça uma verificação também no seu cômodo, no seu dormitório, no seu escritório, nos seus lugares de uso, ou todo mundo ajude e participe, não é? Então, o ideal seria que o chefe da família, quem está conduzindo a verificação, que ele faça, que ele pronuncie a bênção e todos os outros escutem, respondam amém, e daí cada um vai fazer, ou no seu cômodo, quarto, ou ajudar na verificação em geral. Há um costume, de acordo com a Kabbalah, de antes da verificação, se deixar pela casa 10 pedacinhos é de poucas gramas de Hametz, que todos os pedacinhos juntos, 10 pedacinhos, que todos juntos tenham pelo menos 30 gramas, mas que cada um em separado tem uma quantia mínima, pode ser 5 gramas, 10 gramas, muito pequena. É claro que não se deixa o Hametz exposto, em geral se embrulha num papelzinho, pode ser até em jornal, para não esfarelar, porque em geral nessa altura a casa já está limpa e etc. Também tem que se tomar cuidado com isso não é caça ao tesouro, e às vezes tem gente que dá para as crianças esconderem, as crianças são muito imaginativas e criativas, e às vezes podem esconder tão bem que o dono da casa, o chefe da família, nem encontre onde esconderam, e nesse meio tempo as crianças até já se esqueceram onde esconderam. Então, isso não é uma brincadeira. E daí o que vai acontecer? A pessoa vai ficar com o Hametz em casa, está fazendo todo o esforço para se livrar do Hametz. Então há esse costume de deixar, isso é baseado na Kabbalah e etc., 10 pedacinhos bem pequenininhos de algum Hametz, e um pedacinho de pão de nada, embrulhados num papel jornal ou o que for, e deixar na casa. Tem gente que até vai e anota em cada lugar, o pacotinho, o número 1 foi deixado em tal lugar, o 2 em tal lugar, para se certificar que depois os 10 foram encontrados, e todo mundo se lembra e conferir que os 10 pedacinhos estão aí. Depois da verificação, esses 10 pedacinhos também são recolhidos, colocados num saquinho de papel e etc., que vai ser queimado ou eliminado, jogado fora no dia seguinte. Porém, a mitzvah de Bdikat Hametz não consiste apenas em ir recolher esses 10 pedacinhos, então ela consiste de procurar, e nesse último momento, uma última checagem, não é? Abrir as gavetas e armáriozinhos e conferir se todo o Hametz foi evacuado, foi eliminado, e se já está limpo, fora aquele armário ou aquele local que tem as coisas que vão estar inclusas na venda do Hametz, como nós dissemos, e fora um Hametz que está reservado ainda para comer enquanto é possível. Então, nesse caso, na quinta-noite, na sexta-feira, no próprio Shabat até de manhã cedo, mas isso tudo tem que estar isolado, separado num lugar, principalmente se há crianças pequenas, um lugar fora do acesso delas, para não, depois da lavagem, limpeza, verificação, para não acontecer que de repente pegam um Hametz e começam a circular, comendo inocentemente em casa, mas espalhando migalhas, e etc. Então tem que ter uma certa logística nisso, um certo planejamento. Isso tudo é feito ainda antes da verificação. Quando chega a hora da verificação, se reúne os familiares, se procede a bênção Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam al biur Hametz. Essa bênção é referente à eliminação do Hametz, uma vez que ele está sendo buscado e procurado para ser eliminado, né? E aquilo tudo que foi encontrado durante a verificação, seja os 10 pedacinhos que eventualmente se deixou, como também outro Hametz que tenha se encontrado, que não vai ser nem vendido e nem comido, consumido, tudo isso é reunido para ser eliminado na manhã seguinte. E aí você vai encontrar também no Sidurim ou nas Haggadot algo para ser feito logo depois da verificação do Hametz. Pela primeira vez seria o Bitul Hametz, anulação do Hametz,
que é a anulação do Hametz? Uma declaração formal de anulação de propriedade de qualquer Hametz que tenha eventualmente passado desapercebido na nossa busca, na nossa procura. Ou seja, nós não queremos infringir a proibição bíblica de possuir sob nossa propriedade nenhum Hametz durante Pesach. Então tem o Hametz que vai ser vendido. Vendido não é nosso, vai ser vendido para um goi, para um não-judeu. Portanto, não há nenhum problema, é do goi, não pertence a nós. Vai ter o Hametz que nós vamos consumir ainda naquela noite, no dia seguinte, etc. Vamos terminar de consumir, isso é uma forma também de eliminar o Hametz, não é? Mas a gente receia que talvez sobrou algum Hametz que tenha passado desapercebido na nossa busca, na nossa procura. Então, por isso nós fazemos o Bitul Hametz, uma declaração formal de anulação de propriedade de qualquer Hametz que tenha passado desapercebido dos nossos olhos. Então, o texto formal dessa declaração se encontra nas Agadot. O texto era em aramaico, porque aramaico era o jargão praticado, falado pelos judeus, mesmo numa época onde eles já não entendiam mais tão bem o hebraico, quando estavam na Babilônia, etc. Mas hoje a gente não entende também o aramaico, e isso, como não é uma reza, uma mantra, não é uma fórmula mística, mas é uma declaração formal. Então é importante que a pessoa entenda o que está dizendo. Isso se encontra com tradução nas Agadot, Kol Hamirah V'Hamiyah, todo tipo de fermento e levedura que há na minha propriedade, que eu não eliminei, que eu não vi, não percebi, não eliminei, ou eu não tenho conhecimento dele, que ele seja anulado. Eu abro mão, não é meu, porque eu não quero transgredir. Se eventualmente sobrou algo que passou desapercebido, que seja como pó da terra, e não esteja sob a minha propriedade. Então, com isso, a pessoa procedeu de Bdikat Hametz, que esse ano vai ser feito, e, portanto, na quinta-feira à noite, dia 25 de março, ou ao anoitecer. Logo depois da verificação, ele faz essa declaração de Bitul Hametz. Nós vamos ter mais uma declaração dessas, depois da eliminação final do Hametz, que em geral ocorreria na manhã seguinte. Nós vamos fazer essa eliminação na manhã seguinte, na sexta-feira, dia 26, mas como a gente, por ser véspera de Pesach, que cai no Shabat, ainda vamos estar comendo Hametz, então essa declaração final e formal de Bitul Hametz, a segunda, que é muito parecida com a primeira, são 2, 3 linhas cada uma. Não mais que isso, se encontra nas Agadot. Essa segunda anulação de Hametz vai ser feita no sábado de manhã até às 11 horas da manhã. De qualquer forma, depois que nós fizemos isso, nós tomamos muito cuidado, como nós dissemos, se ainda vamos jantar, tem gente que tem opção, vai jantar fora, vai na pizzaria kasher, se ainda está aberta, ou o que for. Mas se vai comer, usa apenas, tem gente que come nos balcões, terraços, porque a casa já está limpa, ou a cozinha já está de Pesach, não é? Os utensílios já foram cacherizados, o fogão, o que está sendo cozinhado agora é comida para Pesach, ou até a comida que vai ser ingerida no Shabat, véspera de Pesach, que também é uma comida kasher le Pesach. Então, para não contaminar, não mexer, então se deixa apenas aquele Hametz que ainda vai ser comido, que é comido num lugar isolado. E depois nós vamos fazer no dia seguinte, em geral isso é feito na véspera de Pesach de manhã, o Biur Hametz, eliminação do Hametz. Então a forma tradicional que se faz é queimando o Hametz. Às vezes, então, tem lugares, sinagogas ou o que for, onde há lá uma fogueirazinha e as pessoas vão com o saquinho, com os 10 pedacinhos de Hametz e com todo o Hametz que encontraram na verificação, ou Hametz que vai ser eliminado, ou quem tem no quintal da sua casa, onde quiser, e se joga nessa fogueirazinha o Hametz. Isso é feito na véspera de Pesach até tipo 11 da manhã ou coisa assim. Na realidade, véspera de Pesach esse ano é no Shabat. E, portanto, na sexta-feira, o dia inteiro ainda não há proibição de possuir Hametz. E, de fato, nós vamos ter ainda Hametz na nossa propriedade, porque nós vamos comer ainda Hametz, pão, na sexta-feira à noite e no sábado de manhã, como refeições do Shabat, onde é necessário ter pão, halal, o que for, não é? Mas assim foi instituído para não se confundir nos anos seguintes, né? Para a pessoa não pensar que ele pode ter Hametz até o anoitecer. Então se estabeleceu que mesmo quando véspera de Pesach cai em Shabat, e esse procedimento de queima do Hametz é antecipado para sexta-feira, então a gente também faz até tipo 11 horas da manhã, algo assim, né? Como faz todos os anos.
Em geral, depois dessa queima do Hametz, é dito mais uma vez um texto de anulação de propriedade sobre o Hametz. Mas nesse ano nós vamos deixar para dizer isso somente no sábado de manhã, depois que nós já terminamos de fato com todo o Hametz que ainda resta ou restava na nossa propriedade sob o nosso domínio. Então, aqui nós vamos dividir em duas etapas esse Biur Hametz, essa queima, eliminação do Hametz, na sexta-feira, 11 da manhã, mas a declaração final de anulação de propriedade do Hametz, nesse ano especificamente, nós vamos deixar para ser dito no sábado de manhã, por volta de 11 horas. Quando nós falamos em eliminação do Hametz, então nós falamos da forma tradicional de queimar o Hametz, conforme está no Talmud, etc. Há até uma reza especial que se faz na hora dessa queima, evocando também a queima do Hametz interno, que possuímos dentro de nós, todo tipo de arrogância, petulância, ego inflado, que disso se derivam todas as coisas más e ruins, etc., que na verdade... Não vamos entrar agora nessas explicações e nem nos significados místicos da festa de Pesach e das mitzvot, do que representa o Hametz e Matzah, porque aqui estamos falando em como implementar na prática, mas tem essa prece, essa reza também que é dita. Mas falando de eliminação do Hametz, se a pessoa não tem fogueirinho, etc., ele pode também, se ele jogou num rio, na água, não é? Sem poluir demais, ou simplesmente tirou da sua propriedade. Se a pessoa deixou na rua, isso ele não, muitas vezes no Shabat não vai poder fazer. No Shabat em geral a gente não tira para domínio público algo que estava em domínio privado, mas uma forma de eliminação é eliminar da sua propriedade. Então, se a pessoa não tinha condições de queimar, mas não basta jogar no lixo em casa, na lixeira em casa o que sobrou. Por quê? Porque aquela lixeira ainda está dentro da sua propriedade, então ainda pertence ao Yehudi. Então a pessoa tem que tirar isso para fora da sua casa, do seu apartamento, etc. Se é um Hametz que está em bom estado, ou seja, é uma coisa ainda comestível, etc., apenas que a pessoa não tem mais espaço, não pode mais comer, ele pode presentear até para um goi, etc., desde que ele tire da sua propriedade, antes desse horário de proibição de propriedade do Hametz, até 11 horas da manhã, véspera de Pesach, não é? Então, enquanto ele ainda pode usufruir, ele pode também eliminar, tirando da sua propriedade, pode ser até presenteando, dando para um goi, se é uma coisa que está em bom estado e comestível e etc. Se não é, então ele pode simplesmente jogar fora, mas jogar fora significa, como dissemos, não no lixo da sua casa, mas colocar no lixo externo, no domínio público, fora da sua propriedade. Então isso seria a forma de fazer Biur Hametz, eliminação do Hametz, e o Bitul Hametz, anulação da propriedade, mais uma vez, que segue a eliminação, mas como nós dissemos, nesse ano em especial, isso é feito em duas etapas. A eliminação do Hametz é feita na sexta-feira até 11 da manhã, enquanto que essa anulação formal, final e derradeira é feita no sábado até 11 horas da manhã. E aqui é importante também mencionar que existe um conceito, o conceito de Hametz é tão grave, que existe uma lei de Hametz Shavar Alav Pesach, um Hametz que passou pelo Pesach na propriedade de um judeu. Ou seja, é tão proibitivo um Yehudi possuir Hametz em Pesach, que se isso aconteceu, mesmo que aconteceu inadvertidamente, sem querer, ele não sabia, só foi se perceber depois de etc., então esse Hametz não pode ser jamais consumido, e não pode nem ser doado, nem vendido, nem usufruído dele de qualquer forma. Um Hametz que passou o Pesach sob a propriedade de um Yehudi precisa ser eliminado, banido, não pode se tirar qualquer proveito dele. Mais uma vez, o Yehudi ele fez verificação do Hametz, ele fez eliminação do Hametz, e ele vendeu o Hametz específico que ele sabia que estava vendendo, mas esse não foi incluso nem na venda, e não estava na intenção dele quando ele anulou a propriedade, não sabia, inadvertido. Depois encontrou uma fatalidade, ele encontrou Hametz que sobrou. Então tem que se livrar disso e tem que se eliminar. Isso só para a gente ter uma ideia também da importância de eliminar o Hametz por completo e da gravidade da proibição do Hametz, que ela acaba vigorando até
depois da passagem de Pesach. Não? Em seguida, vamos falar especificamente do que acontece nesse ano, que a véspera de Pesach cai em Shabbat. Então, em primeiro lugar, nós temos algumas leis e costumes que se referem à véspera de Pesach. Entre eles, é conhecido Tanit Bechorot, jejum dos primogênitos. Havia um jejum que os primogênitos judeus faziam na véspera de Pesach, em lembrança ao fato de que nesse dia houve a mortandade dos primogênitos egípcios, enquanto que os primogênitos judeus foram poupados. Esse é o significado da palavra Pesach. Pesach em hebraico significa saltar, pular. Deus pulou as casas judias, saltou sobre os lares judaicos, poupando-os dessa mortalidade, ou seja, a morte aconteceu com os primogênitos egípcios, mas os primogênitos judeus foram poupados, e por isso havia esse costume que os primogênitos judeus jejuavam na véspera de Pesach. Com o passar dos anos, isso se tornou algo muito, às vezes, complexo, complicado, porque ficar o dia inteiro de jejum e depois logo entrar na noite do Seder, não é? E a noite do Seder às vezes é extensa, se faz o Kiddush, mas só vai se comer mais tarde, depois de toda a Gadá, e depois matzah com maror, etc. Não era todo mundo que aguentava, então já há alguns séculos se estabeleceu que esse jejum dos primogênitos ele pode ser dispensado quando os primogênitos participam na véspera de Pesach de uma seudat mitzvah, de uma refeição que é uma mitzvah participar dela. Então, por exemplo, uma refeição que acompanha um Brit Milá, uma circuncisão, ou que acompanha um Pidyon Ben, uma cerimônia de resgate do primogênito que ocorre no 31º dia do seu nascimento, etc. Mesmo uma refeição que acompanha bodas nupciais, um casamento. O problema é que o casamento talvez daria, mas ninguém, em geral, pessoas não programam um casamento para o dia da véspera de Pesach, não é? E um Brit Milá, o Pidyon Ben também, não dá para se calcular que ocorra nesse dia, porque eles têm o número de dias, etc. Então, há mais uma alternativa: participar do término do estudo, do encerramento de estudo de um tratado talmúdico. Então isso é um motivo de festa, é um motivo de mitzvah do estudo da Torá, e quando se conclui um tratado inteiro, então isso justifica uma festividade, e aquela celebração que se faz após o término do estudo, a refeição que ela inclui, é chamada de seudat mitzvah, é considerada uma seudá que é uma mitzvah, e portanto o primogênito participando disso, mesmo que ele não participou do estudo inteiro, mas ele estava presente, estando presente na hora da conclusão do estudo, do final do estudo do tratado, então ele pode comer dessa refeição, de algo que é servido imediatamente depois, e com isso ele pode quebrar o jejum dos primogênitos e ficar dispensado desse jejum. Então isso é o que é feito já há vários séculos, na véspera de Pesach, que os primogênitos procuram, ou eventualmente pais de meninos primogênitos que ainda são crianças pequenas, que procuram participar desse sium, desse encerramento de estudo talmúdico na véspera de Pesach. Isso em geral é feito na véspera de Pesach, quando a noite é o Seder, ou seja, no dia que nós vamos fazer a eliminação do Hametz, e à noite vai ser o Seder. Então, como falamos esse ano, como a véspera de Pesach cai no Shabbat, etc., tudo isso é um pouco mais complexo, muda de figura, e em resumo, o jejum dos primogênitos fica antecipado para quinta-feira, dia 25 de março, seria quando deveria ser feito esse jejum, e o que vai ocorrer em todas as sinagogas, hoje em dia eu imagino que até online, etc., é que nesse dia 25 de março, todas as sinagogas, todas as comunidades vão oferecer esse sium, vai haver alguém realizando o término, o encerramento do estudo de um tratado talmúdico para facilitar ou para viabilizar a todos os primogênitos estarem dispensados de jejum. Então o conceito de Tanit Bechorot nesse ano ele fica para quinta-feira, né? Quando na quinta-noite nós vamos fazer a verificação do Hametz. Em geral, a verificação do Hametz é feita na noite e o jejum é no dia seguinte. Aqui não, o jejum é antes da verificação do Hametz, o jejum, portanto, seria na quinta de manhã, e o encerramento do estudo é feito nas sinagogas, etc., na quinta-feira pela manhã, e
enquanto que a verificação do Hametz vai ser quinta-feira à noite, só recapitulando, a eliminação do Hametz vai ser feita na sexta-feira pela manhã até 11 horas, apesar que ainda vai sobrar o Hametz que vamos consumir ainda no Shabat, na sexta-feira à tarde, sexta-feira à noite, sábado de manhã cedo, isso fica bem guardado, isolado, etc. Né? Mas então isso seriam nuances do que acontece quando a véspera de Pesach cai no Shabat. Além disso, em termos práticos e funcionais, né, para cumprir tudo direitinho, aqui nós temos, não diria talvez dificuldades técnicas, mas nós temos algumas nuances específicas. Por quê? Porque na véspera de Pesach não se come matzá. É proibido comer matzá na véspera de Pesach. Crianças pequenas, etc., eventualmente poderiam, mas adultos, etc., se deixa só para comer matzá na noite do Seder. E na véspera de Pesach, até, sabe, para a gente criar essa expectativa, não é, ter esse apetite para matzá, então não se come matzá na véspera de Pesach. Então, agora que a véspera de Pesach cai em Shabat, o que acontece? No Shabat nós temos uma mitzvah de fazer refeições festivas de Shabat, e essas refeições têm que ser à base de pão. Bom, pão pode ser pão ázimo, talvez poderia. Esse ano nós não vamos ter um Shabat intermediário de Pesach. O Shabat vai cair junto com Yom Tov no final de Pesach. Mas enfim, matzá serviria como pão. O problema é que na véspera de Pesach não se come matzá. Então, nós temos pelo menos, tem 3 refeições no Shabat, mas pelo menos as 2 primeiras são à base de pão. As 2 primeiras seriam a de sexta-feira à noite e de sábado na manhã ou sábado no almoço. Sábado à tarde é uma terceira refeição. Essa, nesse ano, nós vamos fazer a base ou comendo um pedaço de carne ou de peixe ou frutas, é o que dá para se comer, não mais do que isso, né? Mas de qualquer... Por quê? Porque pão já não se pode e matzá também ainda não se pode, não é? Então não se mexe com carboidratos nessa hora, no sábado à tarde. Mas na sexta noite, sábado de manhã, que nós devemos fazer ainda a refeição de Shabat. Então como nós fazemos? Na prática, então, vamos nos situar. Vamos dizer que a dona de casa já cacherizou a sua cozinha, talvez ela já cacherizou, talvez, não sei se ela tem muitos convidados na noite do Seder, ou mesmo para a sua família, talvez ela já cacherizou sua cozinha desde quarta ou quinta-feira, ou talvez na própria sexta, né? Mas a sua cozinha, lá não entra mais Hametz. Hametz não é processado lá, não é cozido, não é cozinhado, não é assado, e nem se anda pela cozinha com Hametz para não ter migalhas nem nada, né? Até a própria sala de jantar ou etc. Nesse Shabat nós vamos estar um pouco, até em alguns aspectos, talvez improvisados, porque a nossa sala de jantar já está tudo pronto e preparado para Pesach. Só que Pesach só começa sábado à noite, mas antes disso nós temos o Shabat, e nós temos que celebrar também o Shabat. E uma das celebrações do Shabat são Kiddush, as refeições do Shabat, e a refeição do Shabat tem que ser à base de pão. Poderia ser matzá, mas véspera de Pesach não se pode comer matzá. Então, o que nós comemos nesse Shabat? Nesse Shabat, de forma prática e funcional, a comida em geral já é uma comida que é kasher le Pesach. Uma comida que já foi cozinhada na cozinha kasher le Pesach, com os utensílios kasher le Pesach. Eventualmente, alguns comem, se vão comer já nos pratos kasher le Pesach, mas tem que tomar alguns cuidados para isso, como nós já vamos ver. Ou pratos descartáveis. Então a comida em si ainda é uma comida, já é uma comida kasher le Pesach. Mas tem um detalhe, o vinho kasher le Pesach, que vamos fazer o kiddush, né? Mas tem um detalhe, bom, e halot, se não for halot, pão, né? Para sexta-feira à noite e sábado de manhã. Alguns até nem se utilizam de halot, nesse Shabbat alguns preferem pita, pão sírio, que esfarela menos ou o que for. Mas na prática o que é feito? Nós deixamos uma quantidade, dependendo do número de pessoas em casa. E aqui precisa tomar muito cuidado, especificamente com crianças, para não circularem, não arrastarem, não espalharem migalhas e etc. Mas em geral, nós deixamos uma quantidade mínima de pão. Hametz
que deve constar na refeição de Shabbat. Então, por exemplo, se uma pessoa tem opção, ele pode, por exemplo, de repente fazer o Kiddush, ele faz o Kiddush, ou talvez faz o Kiddush até no balcão, no terraço, para não comprometer a sua sala, a sua casa, os domínios que já estão todos limpos de Hametz. Se faz o Kiddush, logo depois do Kiddush, o Netilat Yadayim, lavagem ritual das mãos, e a pessoa então come aquela halá. Não precisa ter uma coisa como 30 gramas ou o que for. Então, às vezes existem no mercado halot pequenininhas. Como nós falamos, não precisa ser halá, pode ser um pãozinho, um pão sírio, mas deixar uma quantidade mínima, que a pessoa sabe que isso ela come. Então, durante a semana, às vezes nós temos halot grandes, se sobrou, come durante a semana, ou o que for. Mas aqui não pode sobrar nada, porque no sábado de manhã, depois das 10 horas a gente já não pode mais comer Hametz, e até às 11 a gente precisa ter terminado todo o Hametz, e é Shabbat, não dá para queimar, eliminar, ou mesmo tirar do domínio particular, levar para domínio público e etc. Então, sabe qual a melhor maneira de eliminar o Hametz na véspera de Pesach, que cai em Shabbat? Comendo, ingerindo. Se o Hametz já está na tua barriga, ele não é considerado mais um Hametz, já foi processado. Então, mas por isso a pessoa deve deixar o mínimo possível, o mínimo que seja considerado o suficiente para fazer a refeição de Shabbat. Mais uma vez, a refeição, ele vai ter lá, vai comer peixe, carne, outras coisas, não é? Batata, o que for. Mas, como precisa, ele não pode comer matzá, e tem que comer ainda pão. Sexta-feira, sábado de manhã, sexta-noite, sábado de manhã. Então, tenha pão em quantidade contada, calculada. Não é? Que seja o mínimo, que a pessoa sabe que vai poder terminar de ingerir tudo isso. Mesmo na hora de comer. Então, o recomendável seria, faça o Kiddush, e de repente coma o pão já num lugar isolado. Não na sala de jantar, não sobre a mesa de jantar, etc., que já está tudo limpo para Pesach. Tem gente que já come até meio que na escadaria, entendeu? Agora, tem gente que toma cuidado de comer até se utilizando quase de um plásticozinho, se forem cair migalhas que caiam no plástico. E vamos ver já o que vai ser feito com essas migalhas. Não é? Mas como nós falamos, tem que se tomar esse extremo cuidado de terminar o Hametz comendo. A pessoa não vai terminar na sexta-noite, porque ele ainda tem que comer uma refeição de Shabbat no sábado de manhã. Né? Então, mas deve ter tudo contado, calculado, isolado, num lugar fora de acesso de crianças e sem misturar com outras coisas, não comprometer. Então, a pessoa come o pão. Para fazer a refeição, tecnicamente ele fez o Kiddush com o pão de Shabbat. Depois disso, deve ir lavar sua boca. Lavar sua boca e etc., enxaguar, né? Porque se a pessoa já vai estar comendo a refeição, o resto da refeição de Shabbat, peixe, carne, o que for, em pratos de Pesach, o que for, né? Ou se ainda sobrou migalhas pela boca, então ele tem que se assegurar de que a boca esteja limpa para terminar a refeição, e termina a refeição com coisas neutras, ou seja, que não são Hametz, sobre a mesa de Shabbat, e faz a bênção posterior à refeição, etc. O que sobrou, se sobrou migalhas, ele tem num plásticozinho o que for, vá e jogue isso no vaso sanitário. Aperte a descarga, etc. É a forma mais eficaz de se desfazer disso quando a véspera de Pesach cai no Shabbat. No dia seguinte nós acordamos cedo no Shabbat. Em geral, em Shabbat se reza mais tarde, nas sinagogas, algumas 8, 9 horas da manhã, 10 horas, sei lá. Mas nesse Shabbat nós vamos rezar todos mais cedo. Por quê? Porque tem que se terminar de comer o Hametz até as 10 horas da manhã. No sábado de manhã. Depois disso não se pode mais comer Hametz. Como a reza do Shabbat pode levar, com leitura da Torá e etc., cerca de 2 horas, nós procuramos deixar pelo menos um espaço de tempo de 1 hora, no mínimo, para as pessoas poderem voltar para casa depois de terminada a reza e fazer a refeição matinal do Shabbat, que seria como o almoço do Shabbat, só que aqui vai ser um almoço meio café da manhã, antecipado. Então se faz o Kiddush, e mais uma vez, da mesma forma, talvez o resto da comida que a pessoa vai comer seja já uma comida kasher le Pesach. Mas a questão é que a pessoa tem que comer pão nessa refeição sabática, então vai fazer a mesma coisa. Eventualmente ele vai ir no balcão, na escadaria, em algum lugar isolado e comer o pão, que tecnicamente é necessário na refeição de Shabbat. E
como nós falamos, ideal para o número de pessoas que se tem, medir e calcular, que seja uma quantia de pão que pode ser terminada, completamente de ser ingerida, que vai poder se comer isso tudo, é a melhor forma, a forma mais eficaz, por isso não pode ser uma quantia muito grande, que a pessoa nem aguenta mais comer tanto pão, então tenha pão minimalista, não é? Na forma mínima necessária, e depois que a pessoa terminou de comer o pão, a mesma coisa, lave a boca, enxague a boca, etc., para não deixar nenhum hametz, e daí termine a refeição. E a refeição do Shabat, quando tinha pão ainda, tem que ser terminada antes de 10 até 10 horas da manhã no Shabat. E depois disso, não vamos nos esquecer que antes das 11, depois disso, eventualmente, ou migalhas, o que sobrou um pouco, e só migalhas, porque se sobrou um pão inteiro, você não vai poder jogar no vaso sanitário ou puxar a descarga. Por isso, é necessário, ideal, que a pessoa tenha uma quantidade calculada, mínima, coma, ingira tudo. Tome muito cuidado com crianças para não esfarelarem, não correrem por aí com pão, talvez até que eles nem tenham acesso ao pão melhor, para evitar essa complicação, eles não têm obrigatoriedade dessa refeição do Shabat dessa maneira. Então essa seria a forma mais prática de proceder. Aquilo que sobrou de migalhas, mais uma vez, jogue no vaso sanitário, puxe a descarga e com isso vai estar fora da sua propriedade qualquer resíduo, qualquer migalha, ou enfim, que tenha restado, que tenha sobrado. E nessas refeições, em termos práticos, a gente já não come comidas que são hametz, o próprio chont, ou o que for, ou coisas com farináceos. Por quê? Porque em geral a gente já está utilizando utensílios para preparo das comidas, utensílios que eram kasher lepesach. Ou se a pessoa tinha uma coisa à base de hametz, teoricamente o chont, não é? Aquela comida quente, prato quente, que é deixado sobre fogo, a chapa elétrica desde antes. O problema mais uma vez vai ser, se sobrou na panela, tem resíduos de hametz, ele já não pode ou lavar, limpar, a pia está kasherizada, ele vai lavar no tanque de roupa, então é complicado. Então aqui nós precisamos de dicas práticas e funcionais, e as mulheres judias tradicionais que são habituadas a lidar com isso, com certeza elas têm dicas práticas muito efetivas para dar sobre esse assunto, em termos práticos, não é? Qual a maneira mais prática, mais funcional de desincumbir tudo isso. Mas então esses seriam os detalhes sobre a véspera de Pesach, que cai em Shabbat, que ocorre nesse ano de 2021, na sexta-feira à noite, dia 26 de março, no Shabbat, durante o dia 27 de março. E quando chega, um detalhe também a lembrar aqui na véspera de Shabbat, lembrando então que nesse ano, na diáspora, vai haver uma sequência de 3 dias sagrados, seguidos, né? Ou seja, a véspera de Pesach que cai no Shabbat, e logo depois, sábado à noite, domingo e segunda, 2 dias de Yom Tov. Então, na prática, são 3 dias seguidos, 3 dias sagrados. Então, uma providência prática que deve ser lembrada na véspera do Shabbat, isso também na véspera do próximo Shabbat. No próximo Shabbat serão 2 dias seguidos sagrados. Sábado, que é Shabbat, e também 7º dia de Pesach, Yom Tov, e domingo, que vai ser o último dia de Yom Tov. Então, sempre nesses casos, na véspera do Shabbat, a gente deixa acesa uma chama piloto. Tem aquelas velas de 7 dias. Na prática, talvez me bastasse uma vela de 3 dias. Mas se deixa essa vela de 7 dias, por quê? Porque nós temos a mitzvah do acendimento das velas de Shabbat, que é feito 20 minutos antes do pôr do sol, toda sexta-feira. Depois nós temos a mitzvah de acendimento das velas de Yom Tov. As velas de Yom Tov, nós vamos acender nesse ano a vela do primeiro Yom Tov de Pesach. Yom Tov de Pesach é sábado à noite, então, para acender a vela de Yom Tov, só podemos acender depois que terminou o Shabbat. Tem que esperar o término e encerramento do Shabbat, no momento que há 3 estrelas no céu, etc. No horário de São Paulo isso ocorre 15 para 7 da noite, 18h44. Depois desse horário é que nós vamos acender, assim como tem a mitzvah de acender velas do Shabbat, tem a mitzvah de acender velas de Yom Tov. Só que as velas de Yom Tov, quando são acesas no próprio Yom Tov, não 20 minutos antes do pôr do sol, etc., elas têm que ser acesas
não riscando um fósforo, etc., criando uma chama nova, mas tem que ser acesa se utilizando de uma chama que já estava previamente acesa. Por isso nós deixamos essa vela de 7 dias, ou o que for, e essa vela também vai nos possibilitar mais uma coisa que nós vamos ver a seguir, uma diferença entre Shabbat e Yom Tov, que é a de cozinhar no próprio dia de Yom Tov para aquilo que vai ser consumido naquele mesmo dia. Então, mais uma vez, no Shabbat é proibido cozinhar, é proibido acender fogo, mexer com fogo, e etc. Mas no Yom Tov é permitido cozinhar aquilo que vai ser consumido no próprio Yom Tov, esquentar uma comida, cozinhar, assar, desde que seja aquilo que vai ser consumido no próprio dia de Yom Tov. Essa é uma das diferenças entre Shabbat e Yom Tov. Tem outra diferença, que Yom Tov você pode transportar, levar algo com você de um domínio privado para um domínio público, enfim, são algumas nuances e diferenças, são dias santos com características um pouco distintas. Tem coisas que são proibidas no Shabbat, mas que no Yom Tov elas são liberadas.